Olá, meus amigos. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez para contribuir com esse estudo lindo que é a Educação dos Sentimentos, na qual eu me sinto muito honrada, muito agradecida em poder participar, em ser aí uma das frequentadoras. E uma vez mais, e sempre, nós rogamos aqui ao Mestre Jesus que nos inspire a fim de que nós consigamos colher bons frutos com esse texto. Nós sempre temos que objetivar transformarmos o nosso entendimento das passagens dos evangelhos em atitudes renovadoras para o nosso dia a dia. Então, sendo assim, eu desejo a todos nós um bom estudo. O estudo de hoje está ali no Evangelho de João, do capítulo 18, versículo 12 até o versículo 27. Como sempre, como já é de praxe, nós vamos à leitura da passagem e logo após nós vamos às nossas reflexões. O tema da nossa lição de hoje é Jesus diante do Sinédrio e as negações de Pedro. Assim a corte, o quiliarca e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus, o amarraram e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem havia deliberado pelos judeus ser melhor morrer um só homem pelo povo. Seguiu a Jesus Simão Pedro e outro discípulo, e este discípulo, sendo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus para o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Pedro, porém, permaneceu em pé do lado de fora da porta. Então saiu outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e conduziu para dentro Pedro. Então a criada, a porteira, diz a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" Ele diz: "Não sou." Estavam ali os servos e os guardas. Haviam feito uma fogueira e se aqueciam porque estava frio. Pedro também estava com eles e estava de pé se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e a respeito do seu ensino. Respondeu-lhes Jesus: "Eu tenho falado publicamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram que eu falei. Eis que eles sabem as coisas que eu lhes disse." Quando ele disse essas coisas, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se falei mal, testemunha a respeito do mal. Se falei bem, por que me açoitas?" Então Anás o enviou amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, diz: "Eu não te vi no horto com ele?" Novamente então Pedro negou e, imediatamente, o galo cantou. Uma das coisas bacanas desse estudo é que ele nos proporciona a oportunidade de seguirmos ali o conselho de Santo Agostinho, que está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nos implica a uma reflexão a respeito de nossas atitudes, de nossa procedência, para que consigamos convertê-las em atitudes positivas que nos elevem espiritualmente. Eu vejo esse estudo da educação dos sentimentos como uma oportunidade de fazermos isto de forma guiada, acompanhada de exemplos que passaram aí pelas mesmas dificuldades a que passamos ou que estamos passando e que se saíram vencedores. A trajetória de quem se propõe a modificar velhas convicções, crenças ou postura moral, tendo aí ou levando como exemplo os ensinamentos de Jesus Cristo,
vai encontrar aí algumas dificuldades. É difícil, né, pessoal, para alguém que por muitos anos se deteve em seguir certas condutas, modificar o pensamento de hora para outra. E essa passagem vem nos falar disso, fazendo aí neste momento uma viagem pela história da nossa própria trajetória evolutiva, daquilo que já sabemos, que já conseguimos entender, da proposta moral transformadora que Jesus nos oferece. Nos cabe neste momento usar de um pensamento compartilhado por muitos estudantes dos evangelhos a respeito desse evangelho em especial. Eles gostam de dizer, porque estudaram, vale aí lembrar, que a sua estrutura textual teria aí a forma semelhante à de um templo de Jerusalém, que é dividido aí em partes, onde esta, a partir do capítulo 18, junto com o capítulo 19, seria aí a parte que equivaleria àquela parte que só pode ser acessada pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, depois do retorno do povo judeu do exílio, tornou-se aí pouco a pouco o sonho de consumo da sociedade judaica. Sabe assim, aquela profissão dos sonhos que a gente gosta de dizer e que é desejada por todos? Pois ele o único que podia entrar uma vezinha por ano no Santo dos Santos e orar e espiar por todo o povo judeu, ali no que a gente chama de coração do templo. E aqui é a parte onde queremos chegar. Quem entra no coração do templo, segundo a tradição, tinha ali a oportunidade de conversar, de falar com Deus pessoalmente. E vamos trazer aí essa informação ou essa face de interpretação para a nossa lição de hoje. Isso nos faz remeter à ideia de que, nesta altura do texto, todos nós, temos aí a oportunidade de estar dentro do templo, no compartimento mais íntimo, lá no Santo dos Santos, tendo a oportunidade de falarmos com Deus pessoalmente. E como é que nós já aprendemos? Nós já aprendemos que o templo sagrado onde conseguimos falar com Deus, com Jesus ou com os nossos mentores espirituais, é no templo sagrado de nossos corações. Fazendo uma viagem para dentro de nós mesmos, deixando aí do lado de fora as capas, o personalismo, as máscaras que colocamos ao longo dos anos, sempre aí do lado de fora. Então, todo o texto evangélico vem aí nos convidar a fazer essa viagem para o interior de nós mesmos. Sempre aí tentando identificar onde é que temos que melhorar e quais caminhos tomar para que possamos sair vitoriosos. Nesta passagem, Jesus, servindo como exemplo das novas aspirações espirituais do homem, é levado aí perante duas figuras que vêm a representar as velhas convicções de ensinamentos cristalizados ou deturpados pelos interesses materiais do mundo para ser julgado. Não era esse aí o papel do sumo sacerdote no Sinédrio? Decidir pelo povo, julgar aquilo que poderia de alguma forma prejudicar os seus interesses? Interesses estes que estavam intimamente ligados ou atrelados às necessidades do mundo, às suas necessidades particulares, esquecendo-se assim de fazer o principal, que era exatamente o de utilizar esse seu posto ou essa sua influência para içar almas, corações a Deus. E nós sabemos o que é que acontece sempre que alguém usa das palavras de Deus para menosprezar, menoscabar e excluir as pessoas, quando deveria, na verdade, ser exatamente o contrário. Corações assim estão presos ao que nada constrói. Pelo contrário, destroem sonhos, tiram aí a força de quem aspira a vencer no mundo. E Jesus nos anuncia exatamente o contrário dessas práticas. Jesus nos fala sobre amor, sobre humildade, dizia aí que todos nós somos iguais perante Deus. Era a luz que chegava para iluminar as consciências que jaziam entregues às trevas da ignorância.
era o novo, sendo julgado pelo velho. Era a proposta de transformação que batia à porta naquela madrugada na casa de Anás e que foi condenada à morte. É o convite para mim e para você sempre, deixarmos as nossas velhas convicções, os nossos comportamentos desertores, viciosos, para avançarmos juntos com Jesus para a glória de Deus, tendo aí os nossos sentimentos banhados, limpos pelos ideais espirituais que Jesus nos propõe. E frente a isso tudo, nós temos a figura de Pedro. Pedro que vem a nos representar, que representa o indivíduo imperfeito, mas que já decidiu por modificar-se e deixar-se conduzir pela boa nova do reino de amor de Jesus e que encontra aí no meio do caminho dificuldades. Mudar comportamento demanda tempo. Coisas acontecerão em nossas vidas que nos obrigarão a mudar. Isso é da vida, isso é da lei. Nós podemos ter um exemplo disso quando Jesus, lá no livro Boa Nova, depois de lavar os pés dos discípulos, anuncia que estava chegando a hora do seu derradeiro testemunho. Diz ele lá no livro Boa Nova, no capítulo 26, quando fala da negação de Pedro. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender, ou seja, para observar, para ver acontecer. Mais adiante, Pedro, sem entender e já meio bravo, porque não era a primeira vez que o mestre falara sobre essa tal viagem, então pergunta: afinal, Senhor, para onde ides? Jesus, ali com muita serenidade no olhar, como quem quer dizer para nós, vendo além da carne, vendo o espírito, vendo o íntimo, a condição espiritual de quem ele direciona o olhar. Então Jesus vem e diz: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Vocês conseguem perceber? Antes, meus amigos, de qualquer testemunho maior em nossas vidas, antes de qualquer coisa grandiosa que venhamos ou nos propomos a aprender, coisas acontecerão com o único intuito de nos fazer compreender, para a partir daí mudarmos o que precisa ser mudado em nós. E talvez este o grande ensinamento desse episódio na trajetória de transformação espiritual da vida de Pedro e de todos nós, que é o de que nós, apesar de já almejarmos, de já termos decidido, de já sabermos como temos que fazer, ainda assim podemos recair no erro. Caímos porque a fortaleza ainda não está edificada em nós. E Jesus, através de Pedro, vem nos dizer, tudo bem errar, tudo bem escorregar vez ou outra, porque isso faz parte do processo. O que a gente não pode é nos deixarmos abater, nos deixarmos vencer pela dificuldade e cairmos no erro, de pensarmos que nunca conseguiremos seguir o nosso curso, de construir a nossa fortaleza interior, que é feita aí de justiça, de amor e de caridade. Paulo, que é aí um outro exemplo de perseverança na transformação de convicções cristalizadas no fanatismo, lá em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Comentando esse versículo, Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 62, lição intitulada Devagar, mas sempre, nos diz:
Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Ou seja, tudo começa na semente, meus amigos. Tudo começa no ideal, no querer, na vontade, na perseverança. Então, queiram ardentemente as suas transformações. O seu entendimento e essa transformação chegarão até você. Não há na criação divina nada que tenha nascido já perfeito. Pronto. Tudo, exatamente tudo, passa pela bendita ação do tempo para ser o que tem que ser. Então prossegue Emmanuel. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. Ou seja, ele está querendo dizer que é nas coisas simples do dia, como na convivência com os nossos familiares, na convivência com os nossos companheiros de trabalho, é que nós estaremos sendo preparados por Deus para conseguirmos aí abandonar esse homem velho que existe em nós. Abandonar os hábitos que são configurados aí em vícios da alma, para que nós consigamos aí atingir a plenitude, para que consigamos aí atingir os nossos ideais espirituais ensinados por Jesus. É na maneira como falamos, como servimos um cafezinho para alguém. O simples gesto de como nós servimos um café, oferecemos um café para alguém, diz muito das coisas nas quais aspiramos. Então aprendamos com o nosso querido Pedro e também com João a perseverar, a recomeçar sempre quantas vezes preciso for. Aprendamos aí uma vez mais com Jesus, que estando com Efraim ben Assef, como está lá no livro Contos desta e d'Outra Vida, no capítulo 7, do nosso querido Humberto com o Chico, numa lição intitulada Servir Mais, onde Efraim, que era caudilho em Israel contra o povo romano, ao perguntar para Jesus como que ele deveria agir quando o orgulho dos outros se agigantasse sobre ele, como que ele deveria agir quando a vaidade do outro o humilhasse ou que o fizesse chorar, como ele deveria agir quando a maldade se erguesse contra ele, quando alguém o caluniasse. Ou seja, na sua face, na sua fala, ele sempre colocava alguém como algoz ou como vítima injustiçada. E a todos esses questionamentos, o mais legal disso é que Jesus sempre respondia que aquilo deveria ser combatido com o sentimento contrário ao sentimento que ele estava sentindo, acrescido sempre de serviço constante. Dizia Jesus, é preciso mais amor e servir mais. É preciso mais brandura e servir mais. É preciso mais paciência e servir mais. É preciso mais renúncia e servir mais. Aí servir mais, servir mais, servir mais. Até que chegou um momento em que Efraim, decepcionado, se levanta e vai embora. Só que, como nos diz Humberto, 2 dias depois, quando os esbirros do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente. E, sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou sarcástico, não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar tranquilo e disse apenas, é preciso compreender e servir mais. É preciso compreender a nossa posição de aprendizes. É preciso compreendermos que o outro também está tentando aprender e que invariavelmente nós vamos nos equivocar ao longo da nossa trajetória. Nós vamos fazer boas escolhas e outras nem tanto. Nós vamos acertar, mas nem sempre. E o que a vida nos pede sempre é coragem para nunca desistirmos, fazendo como Pedro, como Judas, como João, como Paulo,
como Chico, como Eurípides, como Jesus, servir sempre, porque servindo encontraremos os recursos e os exemplos necessários para a nossa redenção espiritual. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Como eu disse lá no início, para mim é sempre muito gratificante estar aqui com vocês e que eu desejo que todos nós sigamos aí a nossa tarefa, a nossa luta, a nossa caminhada com muita, 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 muita perseverança, com muito amor em nossos corações. Que as nossas atitudes sejam aí banhadas ou submersas em energia de profunda doçura e gratidão pela vida. Que Deus nos abençoe sempre, que Deus nos abrace, nós sintamos, aliás, o abraço de Deus, o afago de Deus, o beijo de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, todos os dias de nossa vida. Como quem quer dizer aí, meu filho, siga, não desista jamais. Seja aquilo que você foi criado para ser. Um grande beijo, fique com Deus e até breve.